Olá, a gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública, hoje fazendo uma alerta. A gente está aí no mês em que se comemora mundialmente a amamentação. Todos os anos, sempre nesse período, há sempre uma referência mundial alertando as mães para a importância da amamentação. Para dar uma mãozinha aqui para a gente, a pediatra Natasha Bezerra, nossa convidada, para falar sobre esse assunto. Apesar de ser uma coisa natural, Sim. Ainda há muito mito, muita dúvida. Sim, sim. Na verdade, a amamentação, apesar de ser uma coisa fisiológica, né, e realmente, assim, algo que era para ser natural, a gente tem taxas muito baixas ainda de amamentação. Só para você ter uma ideia, no Nordeste, no primeiro dia de vida, 60% a 70% das crianças vão ao seio, são amamentadas, mas quando a gente chega aos 4 meses, menos de 20% ainda estão em aleitamento materno. Então, realmente, muita coisa se perde no meio do caminho e a gente vê no nosso dia a dia que é por besteira, muitas vezes, assim, por dúvidas que poderiam ter sido sanadas com uma procura adequada, com uma orientação super simples. Então, a amamentação, apesar de ser fisiológico, traz ainda muito desgaste para a mãe, né? Dúvidas, você estava trazendo aí, apesar de ser um procedimento simples, tem muitas dúvidas que poderiam ser sanadas da forma mais prática. Quais são as dúvidas mais comuns? A primeira é se tem leite suficiente. Essa é, assim, recorde mundial. Doutora, será que eu estou produzindo leite suficiente? Será que minha filha está com fome? Meu filho está com fome? Então, assim, realmente uma dúvida porque a mãe ela não consegue mensurar a quantidade de leite que sai. Então, é uma coisa que é subjetiva, né? E a segunda também é se o leite está bom, se o leite é fraco, se o meu leite não é suficiente, meu filho ele é ralo. Então essas são as dúvidas e mitos que acabam sendo mitos, né? Porque o leite ele vem naturalmente à medida que você vai precisando produzir. Então, quanto mais o bebê suga, mais você produz. Agora, se o bebê tiver algum problema da sucção, ou você tiver algum problema de pega, de mamilo, aí, se esse binômio ele não está encaixado, realmente aí a produção pode ser diminuída. Então. E aí a gente está falando de casos que a gente pode exemplificar como? Que tipo de problema o bebê pode ter que dificulta? Porque às vezes a mãe, ela se coloca muito aquela culpa. Olha, eu não estou conseguindo fazer com que o bebê mame, ela está sempre se culpando. Desde 2014, a gente tem o teste da linguinha, que é um teste que agora ele deve ser feito na maternidade. A gente avalia a língua do bebê. Então, você avalia se ela tem o freio de língua alterado ou não. Porque se o bebê tiver a língua presa, ele não vai conseguir sugar adequadamente, né? Então, isso a gente já pode ver quando o bebê nasce. E se tiver, a gente tem um score que a gente faz, então se tiver a língua presa, você já pode cortar. E eu já tive mães em consultório que cortou e já estava perdendo a amamentação, cortou e voltou a mamar normalmente, está em aleitamento materno exclusivo até hoje. Então, a gente vê efeito nisso, isso é um ponto. O segundo são bebês prematuros, então, bebês que nasceram precocemente, eles naturalmente, neurologicamente, eles não desenvolveram a capacidade, às vezes, de sugar de maneira adequada. Além disso, por serem menores, eles são, vamos dizer assim, mais hipotônicos, mais frágeis, então eles demoram mais para sugar. Então, são bebês que precisariam, vamos dizer, de um trabalho de fono, e às vezes não precisa ser a vida toda. Eu falo, gente, às vezes com 3, 4 sessões de fono você já resolve o problema. A gente tem os bebês com malformações, né, Down, agora a gente falou da microcefalia, então bebês que têm alterações, esses bebês realmente eles não impede a amamentação, mas você tem que avaliar com cuidado para ver a sucção deles e a deglutição, porque isso precisa às vezes de ajuda. Você consegue amamentar essas crianças com malformações, porém com ajuda multidisciplinar, né? E às vezes você tem leite suficiente para o seu bebê, tem o leite suficiente para ajudar, tá certo? Outras mães que não têm, né? Não produzem o leite materno e você acaba deixando isso tudo morrer por falta de uma orientação simples. A gente está trazendo esse assunto especificamente porque o banco de leite
aqui do Estado, ele faz um trabalho, uma campanha muito legal. É sobre isso, ajuda as mães, o bebê não está querendo mamar. Sim, por que ele não está querendo mamar? O que pode estar ali por trás? Será que não está faltando um pouquinho de jeito? É a posição? Às vezes é só uma pegada diferente, uma posição diferente. Os bebês prematuros, eles têm uma tendência que a gente fala que é bola de futebol americano, que é de mamar assim. Para eles é melhor do que a posição normal, né? Então, às vezes é só mudar a posição. O bebê tem uma preferência para um seio maior que o outro porque aquela posição é melhor para ele. Então, as coisas às vezes que quem tem no dia a dia, consegue perceber mais, né? A gente que trabalha com isso, dá uma orientação, às vezes, muito simples, que pode levar 6 meses de aleitamento materno exclusivo e uma tranquilidade maior com a mãe. Mas uma coisa que eu vejo muito e que eu queria até colocar isso importante aqui é a rede de apoio. Se a mulher ela não tem uma rede de apoio, a amamentação não flui. Tem uma foto muito bonita que eu já vi, né, e internet, assim, que é uma mulher amamentando, segurando e vários braços abraçando ela. E a amamentação, ela é isso, sabe? A mulher, ela precisa, não só dos dois dela, ela precisa de 5, 6, 7 braços para abraçar ela também. Porque amamentar sozinha é muito difícil, mas amamentar em conjunto é muito melhor. Você precisa de toda essa rede para tirar as dúvidas, às vezes desse atendimento, desse acompanhamento multidisciplinar. Às vezes seu bebê tem a linguinha presa, tem, por exemplo, microcefalia, ou seja, e que nada disso vai impedir a amamentação desde que todas essas mãos estejam ali juntas ali e que o sistema esteja funcionando. Até porque na hora da doação do leite também, que acho que é uma outra coisa que tem muito mito envolvido, não vou doar o leite porque pode faltar para o meu bebê. E que também isso tem muito da rede de apoio. O banco de leite também faz esse trabalho. Ele funciona como uma rede de apoio, o banco de leite, até porque ele faz atendimento. Você pode ir para o banco de leite daqui do estado, a hora que você quiser chegar lá com o seu bebê, elas te dão super apoio, elas ensinam a pega, elas avaliam o seu mamilo, elas ajudam no tratamento das fissuras, das lesões. E a doação do leite, ela ainda tem um certo medo, justamente porque, como você falou, elas ficam com medo de tirar e não ter o suficiente. Mas quanto mais você tira, até na bomba você estimula mais, quanto mais estímulo, mais produção. Então, se você tem em casa aí leite, ajude o banco de leite, porque precisa muito, sabe? Assim, eu falo que o leite materno é ouro, desperdiçar uma gota é um absurdo. Pois é, e a Hélia Carla Agapito, ela está sempre aqui com a gente, que é lá do banco de leite, trazendo muito essas informações. Eu queria parabenizar o trabalho que é realizado, porque assim, é uma luta diária, porque é uma luta de conscientização. Doutora Natasha, daqui a pouco a gente vai esclarecer aqui, trazer mais informações, esclarecer mais dúvidas, a gente vai ao intervalo, a gente volta já.